Olá, meus irmãos, a paz a todos. Você sabe qual o poder da união? Qual a importância da união na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, enfim. Qual o poder da união na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Esse é um assunto interessante e com base no Salmo de número 133, eu quero extrair algumas lições importantes, creio que muito útil para a sua vida. Então te convido desde já a se inscrever neste canal e a compartilhar esse vídeo se for útil para a sua vida. Então, antes de mais nada, permita-me ler Salmos de número 133, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É com base nesses salmos, escritos por Davi, que nós podemos tirar algumas lições preciosas a respeito da união, porque ela tem um poder transformador e nós podemos aprender algumas lições através deste salmo. A primeira lição que eu trato aqui é que o verso primeiro começa dizendo: ó quão bom e quão suave. A primeira coisa é que a união é algo bom. E sendo algo bom, ela vai dar a nós o poder de pertencimento. Alguém que vive em união, ela vai sentir que pertence a um grupo, a uma família, a uma igreja, a uma organização. Uma vez que você tem esse sentimento de pertencimento, fará de você uma pessoa melhor, uma pessoa com autoestima mais elevada, e vai perceber que não é alguém isolado na vida, mas é alguém importante e lembrada e querida pelo grupo em qual você convive. Por isso que é algo bom, por isso que a Bíblia está dizendo que a primeira característica da união é que é algo bom. E além de algo bom, o próprio versículo também vai dizer a segunda coisa: quão bom e quão suave é. Então, ela está dizendo que a segunda coisa que a união ela nos transmite é a suavidade. Não é algo penoso viver em união, embora viver em união não quer dizer que todos será igual. Nós somos pessoas diferentes umas das outras, com pensamentos diferentes, com temperamentos diferentes, mas apesar das nossas diferenças, a união nos faz viver de forma suave, de forma tranquila, porque nós aprendemos a conviver com as diferenças uns dos outros. Isso com que faz com que seja algo suave, tão suave que o próprio texto fala que é como os irmãos vivem em união, ou seja, a união é um ato de fraternidade. Quem vive em união tem um sentimento de fraternidade e de respeito uns pelos outros, tratando uns aos outros, apesar das diferenças, como irmãos. Essas são duas características, bondade e suavidade, que nós podemos aprender apenas no versículo 1. A segunda característica, quando chegamos no versículo de número 2, o próprio texto vai dizer: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. A outra coisa que eu entendo nesse versículo é que a união é algo semelhante ao óleo precioso. E como é precioso, irmãos, ter uma família, ter uma igreja, ter um relacionamento onde a união existe. E aí você vê como é precioso viver num ambiente onde existe esta união, onde existe esse ambiente onde todos, apesar das diferenças, conseguem caminhar juntos no mesmo propósito, no mesmo caminho, na mesma direção. Por isso que algo precioso, e sendo precioso, nós devemos preservar na nossa família, preservar na nossa igreja, no ambiente que nós vivemos, para que as coisas fluam de forma tão suave. E é tão precioso, sendo precioso, muitos irão querer roubar, o diabo irá querer roubar essa preciosidade que você tem, que é a união entre a sua família, entre seu relacionamento conjugal, na igreja. Por algo precioso nós devemos guardar, devemos lutar para que seja mantido na nossa vida. E ele continua dizendo: é tão precioso como o óleo
que desce a cabeça, que desce a barba, até a orla da veste de Arão. Observe que coisa interessante o texto está falando. É algo precioso que desce a cabeça, vem a barba e desce até a orla da veste de Arão. Então observe que outra característica que eu chamo a atenção aqui, é que começa na cabeça e desce até a orla. Ou seja, é algo contagiante. Uma família unida, uma igreja unida, um povo unido, ele contagia. Nada mais contagia alguém do que ver um povo unido, um povo que está em união, com o mesmo propósito. Então é comparável, o salmista Davi está comparando a um óleo que começa na cabeça, mas não fica na cabeça, desce a barba até a orla, a parte mais baixa de uma vestimenta, mostrando que não é algo que fica parado, que vai contagiando. Uma igreja unida, ela contagia. Nada melhor do que um exemplo de família unida para contagiar outras pessoas, dar um testemunho da graça de Deus sobre esta família. Uma igreja unida, uma instituição unida, um negócio unido, onde os seus colaboradores são unidos. Isso faz com que o ambiente seja contagiante. É isso que o salmista está dizendo. E detalhe, ele fala que começa sobre a cabeça de Arão, ou seja, Arão é um símbolo de liderança. Então a união, a princípio, tem que começar pelos de cima, pela cabeça, pelos que estão na responsabilidade de liderar. Onde uma liderança ele entende a importância de unir e trazer para si o seu povo e unir, isso fará com que seja contagiante. Mas uma cabeça, uma liderança que não entende a importância da união e não preserva por isso, uma liderança que se deixa se levar por coisas pequenas, insignificantes, em vez de unir o povo, isso trará um dano, muitas vezes irreversível. Mas quando ela entende que, apesar das diferenças, ela precisa unir uns aos outros, isso fará com que eu seja um grupo organizado e que cada vez mais cresça e alcance mais vidas. Uma igreja unida é naturalmente uma igreja que vai contagiar outras vidas, vai alcançar outras pessoas, porque essa união é contagiante, vai alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra, que estão distantes, que estão de fora e verão a diferença, o brilho desta unção, deste óleo, descendo sobre as vidas e também automaticamente as contagiando. Observe mais, o verso de número 3. É como o orvalho de Hermon. E orvalho, o que é orvalho? Orvalho é algo que acontece à noite, acontece no escuro, mas ao amanhecer, as plantas elas estão molhadas por causa do orvalho. E ao comparar com o orvalho, o salmista está comparando a algo que, embora às vezes aconteça no silêncio, mas ela serve para preservar de forma silenciosa a vida da vegetação. Então, às vezes, mesmo no silêncio, mesmo sem ninguém estar vendo, quando há uma família unida, mesmo no oculto, essa família está trabalhando para preservar o todo, para trazer equilíbrio. E essa função do orvalho, embora muitas vezes ninguém esteja vendo, ele está trabalhando e trazendo equilíbrio, reverdecendo, fazendo florescer as ervas, a folhagem ao amanhecer do dia. Então é isso que uma família unida faz. Ela vai preservar aqueles que estão muitas vezes passando por dias difíceis, por noites escuras, mas mesmo nesses momentos, a união daquela família, a saber que alguém pertence a um grupo e que não está sozinho, isso é como um orvalho no coração, na mente daquele que precisa de um socorro, que vai fazer com que ele seja preservado, porque ele vai entender que ele não está só e vai ter pessoas orando, que tem pessoas buscando pela vida dele, pela vida dela, fazendo com que esse orvalho permaneça, trazendo refúgio, fortalecendo e trazendo vigor em dias difíceis. É isso que o salmista está dizendo no versículo de número 3, que o orvalho tem esse poder de preservar a vida. E não termina por aí.
E ele diz mais, é como o que desce sobre os montes de Sião, mais uma vez usando aqui a referência do contágio do monte descendo até chegar no mar. E também continua dizendo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas outra lição que nós podemos tirar aqui é que onde há união, a bênção de Deus, ela não é uma opção, ela é uma ordenança. Então, uma família unida, uma igreja unida, um povo unido, a bênção de Deus, ela não é opcional, ela é uma ordenança divina. Então, para você ter a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família, no seu lar, você vivendo em união, você pode ter certeza que a bênção de Deus irá alcançar você, porque é uma ordenança de Deus que a bênção alcance aqueles que vivem em união. Viver em união na presença do Senhor, ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Além da bênção, Deus promete viver vida, uma vida, como disse Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, em uns belos salmos, apenas 3 versículos, o salmista nos ensina lições preciosas a respeito da união. E embora talvez você viva em dias difíceis, onde não consegue viver em união com a sua família, com o meio que você vive, você possa orar a Deus, para Deus restaurar aquilo que um dia foi perdido, restaurar aquilo que um dia se desfez e trazer de volta essa suavidade, essa bondade, essa preciosidade, essa algo contagiante, poderoso que é a união. É esse o poder da união que ela pode causar na nossa vida, no nosso meio, nos nossos relacionamentos. O Senhor pode restaurar aquilo que está perdido. E se você vive em união junto com a sua família, junto com o meio que você vive, você tem motivo para se alegrar. Porque como o próprio texto nos fala, é algo precioso. Que essa preciosidade de Deus alcance sua vida, alcance sua família, alcance o meio que você vive para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.